por tudo o que Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta agora em Gálatas capítulo 4, versículo 9. Dando continuidade à série de mensagens que, com a ajuda de Deus, vamos estar falando durante esses próximos domingos, onde estamos falando sobre o tema, o nome da série é Firme Fundamento, a Palavra de Deus. Essa série é baseada num livro chamado Firme Fundamento, que tem o nome de A Inerrante Palavra de Deus em um Mundo Errante. E falamos sobre isso na semana passada, começamos a falar sobre isso na semana passada. Então vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 9. Vamos ler apenas esse versículo agora no início. Se você achou, a palavra diz assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos agora que o teu Espírito Santo conduza todas as coisas, preparando o nosso coração para receber da tua palavra, e que essa palavra possa frutificar, transformando, edificando, ó Deus, trazendo vida e vida em abundância para nós. Nós te pedimos, Senhor, faz a tua obra em nós nessa noite, que nada nos impeça de levar daqui algo eterno. Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada falamos sobre, dando início a essa série, a gente falou do porquê a gente estava falando sobre esse assunto. Por que a gente estava falando da importância da palavra de Deus para nós? E eu ressaltei 3 motivos que são: primeiro, porque nós precisamos de crescimento espiritual. Você precisa de crescimento espiritual? Amém. É uma realidade. Nós não podemos continuar da mesma forma que estamos. Eduardo, eu estou andando nos caminhos do Senhor, eu tenho uma vida devocional mais ou menos, eu corro atrás, eu tento, eu me esforço, mas eu quero dizer para você que tem que ser uma coisa intencional. Nós precisamos buscar crescimento espiritual. A gente precisa buscar conhecer mais de Deus. A gente precisa disso para que a nossa vida espiritual não fique estagnada, para que a nossa vida espiritual realmente dê frutos. Eu até perguntava na semana passada, quem de nós tem orado pedindo a Deus: Senhor, derrama os dons sobre mim? Você tem orado nas suas orações, tem pedido: Senhor, derrama dons, porque são os dons que são a capacidade para que eu e você possamos fazer a obra de Deus. Eduardo, mas eu não prego, eu não canto, eu não visito hospitais, mas você é cristão. Você é alguém que o Senhor disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Foi para você, foi para mim, foi para todos nós. Então nós precisamos da capacidade do Espírito Santo. Então a gente precisa de crescimento espiritual, a gente precisa de uma mudança de vida, que só pode ser real na nossa vida quando a palavra de Deus nos alcança. Não é pela força do nosso braço. Quantas coisas você lembra aí que, eu vou mudar tal coisa, mas porque eu quero mudar. Quantas vezes você começou a mudança, mas ela não levou a lugar nenhum? A verdadeira mudança de Deus na nossa vida passa por conhecer a Deus através da palavra de Deus. Então isso também é um motivo. E também nós precisamos de uma fé alicerçada, irmãos. E alicerçada em algo. Você crê em Deus por qual motivo? Eu creio em Deus porque Ele é Filho de Deus. Eu aprendi que Ele é Jesus Cristo, que Ele é o meu Salvador, que Ele cumpriu o plano perfeito. Entende que conhecer a palavra de Deus alicerça a nossa fé? Alicerça em quem cremos. Tem lugares aí que a igreja perseguida, ela é afrontada ali, perseguida, e diz: nega agora o teu Deus. Como vai ser quando isso chegar até nós? Será que a gente vai ter convicção de fé para dizer: não, eu não nego, seja qual for a circunstância? Ou será que a gente vive uma fé bem rasa, uma fé bem superficial? Não, eu e você precisamos buscar ter uma fé cada dia mais inabalável, e para isso a gente precisa da palavra. Vamos agora ao texto que nós lemos hoje.
Esse versículo 9, e nós vamos falar de uma forma muito específica sobre conhecer a Deus. Esse versículo 9, ele começa dizendo: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria que você pensasse nela. Você não vai poder responder, mas eu gostaria que você pensasse. O que é conhecer a Deus para você? Quando alguém fala assim, você precisa conhecer a Deus, o que vem imediatamente na sua mente? Talvez a gente tenha aí respostas diferentes. Talvez para um é conhecer mais a palavra, para outro é ter uma vida devocional maior, para outro é uma consagração de um jejum maior. Não importa, eu só quero que você medite sobre isso. O que é conhecer a Deus para você? Talvez para muitos de nós a primeira resposta seria conhecer a Bíblia. Mas eu quero te dizer nessa noite que é mais do que isso. Conhecer a Bíblia é necessário. Nós precisamos conhecer a Bíblia, sim. Nós precisamos ter tempo de qualidade com a palavra de Deus. Mas vai além do que isso. Para a gente facilitar o entendimento, eu vou dividir 4 pontos. O primeiro deles diz o seguinte: conhecer a Deus é mais do que ter consciência de Deus. Talvez antes de estar numa igreja, antes de dizer assim, eu sou cristão, você pensava em Deus de alguma forma. Tinha uma consciência, para aquele que não é ateu, que diz, o ateu diz que não acredita em Deus. Mas muitas vezes quando a situação aperta, ele quer uma saída, alguns se pegam até dizendo, ai meu Deus, como assim ai meu Deus, você dizia que não conhece a Deus? A gente até brinca com isso, mas eu quero dizer que não tem como a gente desconsiderar Deus. Mesmo que você não conhecesse, mesmo que você não estivesse na igreja hoje, eu quero dizer que Deus ele está manifesto em tudo aquilo que está ao nosso derredor. Realmente conhecer a Deus vai além da consciência que o homem natural tem de Deus. Se os homens dizem que não reconhecem a Deus, não significa que nenhuma noção de Deus chegou até ele, mas significa sim que muitas vezes nós não reconhecemos Deus porque negamos essa consciência. Por exemplo, vemos Deus em tudo. A criação, A criação é algo maravilhoso. Quer ver a criação de Deus? Se você não pode viajar para longe, vai lá no zoológico. Você vai ficar abismado com a fartura de detalhes naqueles animais. As cores, os detalhes, o tamanho, as nuances de cada um. A criação, a harmonia, os detalhes. Isso manifesta Deus. Mesmo para aquele que diz não reconhecer. A ciência muitas vezes quer provar coisas, quer trazer a razão para coisas ali, mas veja a complexidade do corpo humano. Quando você vai lá no cardiologista, o cardiologista diz assim, você está com pressão alta, você precisa deixar de comer isso, aquilo, outro, e ele começa de uma forma muito lúdica ali, de repente te explicar algumas coisas, como o corpo humano funciona. Olha, é isso, por causa disso, por causa daquilo. Você, numa breve explicação de um médico, para justificar um medicamento que você vai tomar, você vê quão complexo é o corpo humano. Eu pergunto para você, quem poderia criar isso em perfeita harmonia, se não fosse Deus? Você aí é um exemplo da criação de Deus, do manifestar de Deus. Na bondade, tudo que é bom provém de Deus, irmãos. Se nós estamos aqui hoje, creia que é a manifestação de Deus. Se você está vivo hoje, creia que é a manifestação de Deus. Nos livramentos, muitas vezes sem explicação, tudo isso aponta para Deus. É interessante que quando eu falei que quando as pessoas não reconhecem Deus, é porque simplesmente negam a existência de Deus. Preferem viver a sua vida independente, como se não precisassem de Deus. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 18. A palavra vai dizer que aqueles que negaram a noção de Deus, que Ele existe, são chamados de indesculpáveis. Olha o que diz a palavra. Deixa ela colocar aqui para mim. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos 1. Isso. Amém? Todos acharam aí? Já está projetado aqui.
Olha o que diz a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. 22. Dizendo que eram sábios, se tornavam tolos e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e os répteis. Aqui diz que eles não reconheceram aquilo que Deus fez. Mas eu ainda não tinha ouvido falar de Jesus, mas a natureza, a ciência, a sua vida mostra que Deus existe. Mesmo quando você estava longe, talvez você dissesse assim: eu não tenho vida nenhuma com Deus, eu vou raramente a uma igreja, raramente eu procuro a Deus. Mas a sua vida você tinha uma noção de quem era Deus, de que existia um Deus. Para alguns existia uma força superior, né? Alguém que coordenava todas as coisas. Pois é, esse é o nosso Deus. Agora, viver essa possível consciência apenas de Deus, esse tipo de conhecimento de Deus está muito longe daquilo que Deus quer para nós. Viver uma vida nesta terra dizendo assim: mas Deus existe, e eu vou tocar minha vida muito longe dele, isso está completamente longe daquilo que Deus planejou para nós. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele deseja se relacionar conosco. Então a gente não está aqui para viver apenas uma consciência de quem Ele é, mas sim um relacionamento e uma vida plena de comunhão. Então eu quero dizer para você que conhecer a Deus, isso acontece quando nós temos uma relação verdadeira, de aliança com Deus, onde Ele é o nosso Deus e nós somos dele. Vou repetir para você: conhecer a Deus, isso acontece quando temos uma relação de aliança com Deus, onde Ele é o meu Deus, o nosso Deus, e nós somos dele. Você crê nisso? Nós precisamos conhecer o Senhor dessa forma. Então, o primeiro item que eu falei, conhecer a Deus, é mais do que ter uma consciência de Deus, é ter relacionamento e é ter comunhão com Deus. Segundo item, conhecer a Deus é mais do que qualquer experiência particular. Hoje, o mundo em que vivemos, a gente está muito preocupado em viver experiências. Talvez você vá a um local para viver uma experiência. Olha, você vai para tal lugar e você vive uma experiência assim transcendental. Você vai para um restaurante para viver uma experiência, né? E a gente é baseado hoje em tudo em viver experiências. No nosso mundo evangélico, na igreja, a gente se depara vivendo experiências. Se você entrar por aquela porta e de repente não tiver um arrepio, né? Se você não chorou, se você não teve uma experiência sobrenatural, você vai dizer assim: o culto hoje não foi bom, o culto hoje estava meio frio, né? O culto hoje estava meio... Até falava isso na semana passada, que o seu culto do próximo domingo vai depender muito de como foi a sua semana. Você quer entrar por aquelas portas domingo que vem, já entrar percebendo, com um coração sensível à presença de Deus, planta durante a semana. Se aproxima de Deus, busca conhecer mais a Ele, busca ter intimidade, busca ter contato com Deus, se consagra, mata a sua carne e alimenta do Espírito, e quando você entrar por aquelas portas, tudo vai ser diferente. Mas existe hoje uma vertente que diz que é necessário viver uma experiência. E quantas vezes a gente se frustra porque não viveu essa experiência? Porque entrou pelas portas e não viveu uma experiência. E isso é um engano.
porque conhecer a Deus é muito mais do que uma experiência. Não pode se limitar a um momento, a um dia que eu vim aqui e olha, foi maravilhoso. Conhecer a Deus vai muito além do que isso. É algo que a gente precisa viver muito além do que isso. E esse tipo de pensamento de que eu vou ali para ter uma experiência, isso é muito similar com aquele que, me permita usar esse exemplo, com aqueles que usam drogas, com aqueles que vivem uma vida, né, que vivem aquele momento, usam... O que a pessoa viciada em drogas faz? Ela usa aquela droga naquele momento para viver aquele êxtase momentâneo. Conhecer a Deus não é assim. Não é apenas um momento, não é apenas uma dose, é uma vida. É a gente ter a presença de Deus conosco por uma caminhada inteira, uma jornada inteira. Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão bondoso, que Ele, nessa jornada que é proposta a nós, Ele não nos deixa só. Nós não caminhamos só. Você caminha com esse irmão que está do seu lado também, mas eu quero dizer que antes até mesmo de caminhar com essa pessoa que está do seu lado, há o Espírito Santo de Deus que caminha conosco. Olha que coisa maravilhosa. A gente não vive de uma pequena experiência particular, a gente vive de conhecer o todo de Deus. E para isso o Espírito Santo anda conosco. Quando eu estava preparando isso aqui, me veio à mente Elias naquela caverna. E diz que ele está ali, e ele está para sair, Deus fala com ele, e aí vem, em primeiro momento, um vento forte, e o Senhor não estava no vento forte. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo, Deus não estava no fogo. E aí vem um vento suave. Como seria isso para aqueles que vivem uma grande experiência, que querem viver experiências sobrenaturais? Como seria isso? Para quem quer viver experiências sobrenaturais, tem que vir terremoto, tem que vir fogo, né? Tem que vir coisas extraordinárias, quando na verdade, conhecer a Deus é muito além das nossas experiências. Coloca para mim Jó capítulo 42, versículo 5. Jó é tremendo. Jó conheceu a Deus através de uma coisa que a gente não gosta. Jó conheceu Deus através do sofrimento. Quem aqui gosta de sofrer? Vê lá o que você vai me levantar a mão, que você vai me surpreender. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar pelo momento difícil, né? A gente passa. A gente passa até porque nós sabemos que passamos porque o Senhor está conosco. E Ele nunca nos prometeu que não passaríamos por um momento de aflição. Não é verdade? Mas Jó capítulo 42, versículo 5, diz essa frase: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó sempre foi temente a Deus. Você concorda com isso? Lembra lá no início do livro de Jó, quando ele diz, né, que tudo pertencia ao Senhor e que tudo era dele. E Deus fez ele ser muito próspero, e Deus fez ele ter uma família grande. Jó sempre foi temente a Deus. Mas agora, depois de passar por aquele sofrimento, a tal experiência de Jó passou a ser uma experiência mais íntima e real. Antes ele conhecia só de ouvir, mas agora os olhos de Jó podiam ver. Que coisa! Às vezes a gente vive, né, momentos da vida em que a gente ouve falar, porque Deus faz, Deus age, e aí a gente vive a experiência. Talvez você lembre aí de coisas que você viveu. Você ouvia falar, você dizia, ótimo. E aí Deus te levou para aquele lugar para você viver a experiência. E ali você conheceu de verdade o livramento, o cuidado, a bondade, a fidelidade de Deus. Você lembra de alguma situação assim na sua vida? Em que você foi para a situação e lá Deus se revelou a você de uma forma poderosa? Pois é. Não é. Outra coisa, o sofrimento levou a um conhecimento mais profundo de Deus. Acontece com você? No meio do sofrimento você percebe que você fica mais próximo de Deus? Com Jó foi assim. Jó precisou viver uma situação inusitada, uma situação difícil, uma situação que só em ler o livro de Jó a gente fala assim, meu Deus, como assim? Olha, bateu na porta, olha, o gado todo destruído, olha,
os filhos, a casa, e tudo foi se perdendo assim de uma forma. Imagine para Jó. Imagine para ele que era um homem temente. Pois é, eu quero dizer para você que, quando diz ali, ó, os meus olhos te veem, já não é uma visão física, mas é uma visão espiritual. Então, conhecer a Deus, irmãos, é sim viver um relacionamento. Conhecer a Deus tem a ver com relacionar-se com Ele, estar ciente desse relacionamento, cultivar e contar com Deus. Veja que não é apenas um relacionamento, mas é um trabalho. Eu quero te perguntar, ter esse relacionamento com Deus, você está disposto a ter esse trabalho? Você está disposto a ter essa intenção de ter esse relacionamento com Deus? Jó conhecia só de ouvir, mas agora os olhos já viam. Ele tinha uma experiência sobrenatural com Deus. Da mesma forma que a gente não passa somente pelos sofrimentos, mas passa pela enfermidade, passa pela crise financeira, tudo isso nos atinge. Terceiro ponto. Conhecer a Deus é mais do que simplesmente conhecer a respeito de Deus. Quando a gente diz conhecer a Deus, não é apenas conhecer a respeito de. Vou dar um exemplo muito prático para você. Talvez você diga assim, eu conheço tal pessoa de ouvir falar. Olha, eu acompanho uma pessoa na internet, que eu vejo lá no Instagram dele, e olha, eu conheço, eu sei de tudo, eu sei da família, eu sei de tudo, né? Ótimo. Você simplesmente conhece a respeito de. Você vive lá durante o dia com ele, você se relaciona com ele, né? Você chega em casa à noite, essa pessoa está lá na sua casa. Não, você conhece a respeito de. Pois é, e tem aquele que você conhece intimamente, que é aquela pessoa que está sempre do teu lado, aquela pessoa que está sempre no seu convívio, aquela pessoa que está sempre, que você sabe dos detalhes, sabe do que ele gosta de comer, sabe do que ele gosta da cor da roupa, não é assim? Essa pessoa você conhece de verdade. Pois é, na nossa caminhada cristã, também é assim, nós não podemos conhecer Deus somente a respeito de Deus. Eu já ouvi falar que Deus cura, eu ouvi falar que Deus é esse Deus aí, né? Esse Deus aí é aquele Deus que libertou o povo, né? Conhecer a Deus vai muito além do que isso. Conhecer a Deus reflete uma vida real com Ele. Não de ouvir falar, não de, eu ouvi, historicamente ele foi um grande homem, ele foi alguém que veio nessa terra. Não, Deus espera que nós possamos conhecer muito mais do que uma parcela. É verdade que conhecer a Deus passa por conhecer fatos e acontecimentos sobre Deus. Como é que você vai falar de Deus se você não conhece a obra, o que Ele realizou? Passa por conhecer fatos e acontecimentos, sim, mas não é só isso. Deus deseja que nós o conheçamos não em parte, mas de forma completa. Não adianta conhecer a Bíblia, nomes, datas, acontecimentos, se não houver vida de verdade. Isso muda a nossa forma de ver. Não adianta eu conhecer, um dos vídeos que eu vi logo no início, que eu estava preparando essa série, dizia que a Bíblia, ela não é um livro onde nós vamos lá consultar, né, uma caixinha de promessas. Não é uma Bíblia, eu não preciso aprender a Bíblia para ir na internet e colocar um versículo apenas. Não é isso que Deus quer para nós. Deus deseja que nós possamos sim colocar na internet um versículo, mas conhecendo o Deus relacionado àquela passagem, conhecendo a passagem, vendo o agir de Deus naquela passagem. Então eu quero dizer para você que conhecer a Deus é mais do que apenas ter conhecimento sobre, é ter vida com Ele. Você deseja ter vida com Ele? Amém? Muito mais do que conhecer. Eduardo, eu tenho lido a Bíblia todo dia. Olha, agora eu já sei o nome de todos os apóstolos, eu já sei o nome das tribos de Israel. Amém, tudo isso é muito importante. Mas esse conhecimento sem o agir sobrenatural do Espírito Santo, sem uma aplicação prática, sem uma vida real, não tem valor nenhum. Você já viu na internet muitas vezes aqueles estudiosos
que vão para debates e começam a falar sobre Deus, sobre o povo de Israel, sobre tudo, e você vê, que homem inteligente, ele sabe tudo da Bíblia, mas aí você não percebe o que é mais importante. Ele não tinha uma vida com Deus, ele tinha muito conhecimento, ele era um excelente historiador, mas cadê o Espírito Santo? Cadê o agir sobrenatural? Na década de 90 tinha muito isso, hoje em dia a gente não ouve falar mais, mas aquelas igrejas pequenas, e eu creio que ainda exista. Às vezes a pessoa que estava ali pregando, ela mal sabia ler, mas quando ela subia naquele púlpito, com a sua Bíblia, com as suas dificuldades talvez até de falar, ao iniciar aquilo que estava falando, Deus agia de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Ele talvez não tinha todo o conhecimento, mas ele tinha o poder de Deus agindo na vida dele. Ele tinha vida com Deus, ele tinha algo mais. Ele tinha um coração 100%. Ele não tinha o conhecimento todo, mas ele tinha um coração 100%. Então eu quero dizer para você que se você deseja conhecer a Deus, é muito mais do que simplesmente conhecer a respeito. Passou o tempo da gente conhecer a respeito de Deus. Eu preciso ter vida com Deus. Não dá mais para a gente, eu ouvi falar. Você já viveu momentos em que você, sentado aí nesse banco, alguém subiu aqui e deu um testemunho, e você ficou olhando e falou assim, por que será que Deus só age na vida daquela pessoa? Por que será que Deus curou somente aquela pessoa? Por que será que Deus agiu, libertou, salvou somente aquela pessoa? E você se questionou. Talvez é momento da gente fazer um balanço e pensar assim, como tem sido a minha vida com Deus? Será que eu tenho conhecido? Porque eu quero dizer para você que é muito fácil nós estarmos aqui 40 anos e não conhecermos a Deus. Sabia? Você pode ficar 40 anos vindo à igreja todos os domingos e não conhecer o Deus da palavra. Sabe por quê? Porque a religiosidade pode nos roubar isso. Então conhecer a Deus, meu irmão, minha irmã, vai muito além do que simplesmente conhecer a respeito de Deus. Guarde isso no seu coração. E o quarto ponto, e que esse é muito importante, conhecer a Deus conhecendo a nós mesmos. Conhecer a Deus passa por nós conhecermos a nós mesmos. Com certeza você teve um momento da sua vida que você falou assim, alguém falou de Deus para você e você falou, não, está tudo bem comigo. Eu sou alguém que faço bem a todas as pessoas, eu pago as minhas contas, eu sou um excelente cidadão, eu cumpro tudo direitinho. Eu até abençoo algumas pessoas às vezes, sim. E aí você conhece a Cristo, você é chamado para vir num culto de domingo à noite, chega aqui, alguém prega, e a palavra de Deus vem, arrebata o seu coração, e aí você começa a entender que eu e você somos pecadores, e necessitamos do agir de Deus. Quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos que nós precisamos muito e muito e muito e cada vez mais de Deus. Só que a gente vive um engano, porque qual é a régua? A régua é, eu sou um homem de bem, eu pago as minhas contas, eu tenho a minha família, tudo certo. Isso é obrigação de todo cidadão, isso é o seu dever como cidadão. Eu não fraudo, eu não faço nada de errado, isso é um dever de cidadão. E como é a sua situação perante Deus? Pois é. 1 João capítulo 1, versículo 8, por favor. Eu quero dizer que quanto mais cedo nós entendermos que somos realmente, quem somos realmente, mais cedo vamos entender que precisamos do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim, se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu sou aquele que cumpre todos os meus deveres de cidadão, de pai, de esposo, tudo certo. Só que, perante Deus, a palavra diz que eu sou pecador, pobre e necessitado de um Salvador. Percebe que quando eu reconheço quem eu sou de verdade,
quem eu sou de verdade perante Deus, isso aponta para que eu preciso conhecer mais e mais desse Deus que se entregou no meu lugar, que quer ter relacionamento comigo, que me dá tudo o que eu preciso para esse relacionamento. A palavra de Deus, que é essa aqui, Ele deixou essa revelação para que eu e você pudéssemos conhecer a Ele. Ele deixou o Espírito Santo, como diz a palavra, para interceder por nós, até com gemidos inexprimíveis. Ele deixou o Espírito Santo para nos trazer a capacidade necessária para essa jornada. Ele nos deixou uma igreja. Você é a igreja do Senhor. Mas por que você precisa estar na igreja? Para que você possa ser alicerçado na comunhão. Não à toa, o pastor tem pregado sobre unidade. O vivermos essa unidade como corpo de Cristo. Por que será que nós precisamos viver a unidade do corpo de Cristo, irmãos? Para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa realmente participar dessa assembleia, onde nós somos aprimorados, somos transformados, onde o poder de Deus age em nós. Quero dizer para você que talvez nesse ponto que nós devemos reconhecer quem somos, talvez seja um divisor de águas para você, que talvez até hoje não tenha tomado uma decisão. Talvez você esteja satisfeito em viver um momento apenas aquela consciência de Deus. Ou talvez você esteja se pegando no momento onde você está satisfeito só em ouvir falar, de conhecer parte desse Deus. Ou eu ouvi a respeito dele. Eu quero dizer para você que nesse momento você precisa tomar uma decisão. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos sim pecadores. E como pecadores, estávamos fadados à condenação. Eduardo, mas estava tudo tão bem, agora você está aí arrochando nesse negócio da condenação. Eu quero te dizer que a verdade é que o que nos traz a esse lugar, domingo após domingo, é uma necessidade de Deus. É uma necessidade. Porque a cada semana que passa, a gente vive desafios e mais desafios. A gente começa a semana, daqui a pouco a gente se vê num desafio, a gente sente balançar e a gente tem que correr para o Senhor, tem que ajoelhar, tem que orar, tem que pedir forças, tem que pedir condições. E isso é toda semana, de segunda a domingo, até que Ele venha. Não tem jeito. Não vai ter momento fácil. Se a gente não vigiar, a palavra diz vigiai e orai. Se a gente não vigiar, vem a cilada, vem a armadilha, vem alguma coisa que vai nos tirar da presença de Deus. Então perceba que a gente precisa realmente buscar a Deus, buscar conhecer a Deus. Só Deus, guarde isso, vem a nós em nossa necessidade e por meio de Cristo traz misericórdia, graça, socorro e a nova vida que precisamos. Só Deus, só nele tem misericórdia, graça, socorro e uma nova vida que nós precisamos. Em mais ninguém. Ah, mas eu tenho lá, Eduardo, um livro de autoajuda. Lamento te informar, o livro de autoajuda não vai te salvar da condenação eterna. O livro de autoajuda não vai estar como um socorro bem presente na hora da angústia. Não vai estar. Ele vai vir, talvez, para te trazer alguns rituais. E aí eu volto lá na semana passada, aqueles rudimentos fracos e pobres, sabe? Aquela coisa que o homem cria para que talvez possa sanar alguma coisa. Eu quero dizer para você que o que Deus tem para você vai muito além de rituais. Uma vida plena com Deus, uma vida real com Deus, é algo que impacta, é algo que muda, é algo que transforma. Conhecer a Deus é mais do que conhecer. Melhor, conhecer a Deus é conhecer a Deus, Cristo como Salvador. O que isso significa para você? Conhecer a Deus é conhecer Jesus Cristo como Salvador. Eduardo, não falou nenhuma novidade para mim. E na prática? E na vida real? E trazendo para a sua segunda-feira, o que significa conhecer a Deus como Cristo sendo o seu Salvador? Isso muda a sua vida em quê? Saber que Jesus Cristo é o seu Salvador.
Isso está dizendo para nós que, se Ele é o meu Salvador, eu precisava de salvação. Se eu precisava de salvação, eu estava condenado a alguma coisa. Pois é, o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por você. Isso precisa mudar a forma como nós vivemos na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Isso tem que apontar para nós dizendo: olha, eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus em todos os dias, não apenas no domingo, quando alguém abre a Bíblia no púlpito. Não, eu preciso mais de Deus em todos os dias. O que você pode fazer para ter mais de Deus todos os dias? O que você pode fazer no seu dia a dia para ter mais de Deus? O verdadeiro caminho para o conhecimento de Deus está na centralidade da palavra. A palavra não pode ser como um step que a gente pega no momento de socorro, né? A palavra precisa ser como um volante que a gente direciona a nossa vida. Experimenta dirigir um carro e não pega no volante não. Engrena a primeira e vai. Por um momento ele vai sair retinho, né? Mas daqui a pouco alguma coisa na pista vai fazer com... Experimenta não ter. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus precisa ser como um volante. É ela que vai te direcionar. Ela não pode ser o step, né? Quem dirige aí tem carro, o step fica lá atrás, coberto por uma série de coisas, esquecido. Quem aqui já não viveu a situação, furou o pneu, aí você desce, né, pomposo, vai lá para trás, abre a mala, pega o step está vazio. Quem não viveu isso? Aí olhou para o step, fez aquela cara de, tinha isso aqui, tinha que encher esse pneu aqui. Pois é, isso acontece. Imagina se a palavra de Deus estiver no lugar do step. Se a palavra de Deus for lançar a mão somente quando o pneu fura, quando tudo dá errado. O pneu furou, deu tudo errado, dependendo de onde você estiver indo. Então, essas coisas gostam de acontecer quando você está com a mala muito cheia, indo para um lugar muito longe, e à noite, aí o pneu fura. E aí você vai lá para o step, chega no step, o step está daquele jeito. Pois é, a gente vai lá para trás buscar a palavra de Deus quando o negócio deu de cabeça para baixo. Então guarda no teu coração, quando você estiver dirigindo, a palavra de Deus precisa ser o volante e não o step. Eu quero deixar 3 imagens que Calvino falou sobre a palavra de Deus. Ele usou 3 imagens e a gente está caminhando para o final. 3 imagens para falar um pouco sobre o que é a palavra para nós. A primeira delas é um óculos. Eu vejo que muita gente aqui usa óculos, né? E tem aquele pessoal que é orgulhoso, que não está enxergando nada, mas não quer usar o óculos. E aí fica assim, daqui de cima é muito engraçado, né? A Bíblia dá uma esticada, né? Fica tranquilo, todo mundo, depois dos 40, todo mundo precisa usar óculos, né? Tem um pessoal coçando a cabeça. Pois é. Então, Calvino usa a imagem do óculos para falar sobre a importância da palavra. E ele diz que a Bíblia é como um óculos que precisamos usar porque somos míopes e temos uma consciência vaga de Deus. Experimenta, né? Tira o óculos aí. Ainda estou vendo tudo. Aqui a Bíblia já ficou tudo embaralhado, né? É assim. Sem a palavra de Deus agindo na nossa vida, no que tange a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, é mais ou menos assim que acontece. Aí vem a palavra de Deus e tudo fica claro. Tudo passa a ter sentido. Tudo faz sentido agora. Pois é. Quando a Bíblia vem até nós como um óculos, ela esclarece tudo que era vago e impreciso e revela quem Deus é e o que Ele realizou por nós. A vida tem sentido quando a palavra de Deus entra na nossa vida. A vida passa a ter sentido. A Bíblia vai mostrar quem nós somos. E eu vou citar aqui Romanos 3:23, onde diz que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã. Eduardo, você está me deixando meio depressivo, dizendo que eu sou pecador. A gente nunca pode esquecer quem realmente somos. Nós dependemos da graça todos os dias. Nós dependemos da misericórdia todos os dias. Não haverá um dia, até que Ele venha, que você não dependa da graça e da misericórdia.
Mas também a mesma palavra que diz quem somos, ela também diz quem Deus é. E esse eu queria que você anotasse, que você pudesse ler, porque é um texto grande, eu não vou ler aqui. Está em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Para gravar, Colossenses 1, 13 até o 23. Tem como tema a excelência e a pessoa da obra de Cristo. A gente já teve oportunidade de falar disso aqui nos cultos de domingo à noite, falando de Colossenses. Se você tiver um dia e falar assim, eu queria saber onde a Bíblia fala quem Deus é. Pois é, eu vou ler, gente, eu estou aqui. Abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. É maravilhoso demais. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 23. Que essa leitura possa edificar a sua vida. Tem até uma música que fala de Colossenses. Está aqui, já está aqui na tela, se você quiser acompanhar, ele diz assim: a excelência da pessoa e obra de Cristo. Ele, o Senhor, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse é o nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Amém, irmãos? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, guarde isso, consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Gente, quando você estiver assim, meu Deus, eu não sei se eu quero mais isso para a minha vida, leia Colossenses capítulo 1. Leia. Conheça a Deus através da palavra. Mas Calvino também usou uma outra figura, que a palavra de Deus é como um professor. A Bíblia vem a nós como professor para ser a regra de fé e prática. A Bíblia vem a nós como um professor. O que o professor faz? Ele, através do seu ensino, ele confronta a nossa ignorância. Ignorância não em ser rude, mas em não ter o conhecimento. A Bíblia confronta a nossa ignorância. Ela ensina como pensar e falar a respeito de Deus. Hoje você pensa diferente, não pensa? Depois que você tem lido a palavra, que você tem tido tempo com a palavra, você pensa e fala diferente? Pois é, a Bíblia promove isso na nossa vida. A nossa forma de pensar muda quando nós conhecemos a Deus. E a Bíblia também nos ensina a confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus? Todo dia. Você precisa confiar em Deus todo dia. O Salmo 25, versículo 4, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Que a gente possa pedir isso todo dia a Deus. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Que essa seja a nossa oração todo dia, e que a Bíblia possa ser como um professor para nós. E a última figura que ele usa é como um labirinto. Nós estávamos como num labirinto, perdidos e sem condição de achar a saída. Você já se viu assim alguma vez? Perdido e sem achar a saída? Pois é.
assim somos nós sem a palavra de Deus, como quem vagueia perdido, sem rumo, sem esperança e impotente. O mais interessante de quando nós estamos perdidos e sem saber achar a saída, sabe o que é? É que a gente reconhece que somos impotentes. Já se deparou com essa situação? Você fala assim, veio a situação, veio aquele momento, e aí você achando que, ia resolver tudo, e daqui a pouco tudo se roda um minutinho e você diz assim, eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer nessa situação. Chegou o diagnóstico, chegou a notícia, chegou o memorando do trabalho, e você fala assim, eu não tenho poder para fazer nada. Sabe essa impotência? Pois é. Mas as Escrituras nos guiam para fora desse labirinto. É nas Escrituras que nós aprendemos a saber que tudo está debaixo do controle dele, que todos os nossos dias estão debaixo do controle deles quando nenhum deles existia ainda, que o tempo é dele, não é nosso. É nas Escrituras que nós vamos saber que aquele Deus, que o povo louvava e o Senhor vencia a batalha. É através da Escritura que nós vamos ver que Deus agia no povo de Israel, fazendo milagres maravilhosos, que Deus agia lá no tanque de Betesda, que Deus agia de forma sobrenatural. Esses dias eu estava vendo aquele The Chosen, meu tempo está acabando, e ele estava passando, eu nunca tinha passado, assim, a dramaturgia é interessante, o filme é muito interessante. Aquela passagem que fala da filha de Jairo, quando ele fala com Jesus, não, vamos lá na sua casa, só que no meio do caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue, e eu sempre falei assim, até preguei sobre isso, e falava assim, e vai Jairo, agora está tudo resolvido, Jesus está comigo, vamos, está indo para lá, daqui a pouco está tudo resolvido, porque Jairo cria, ele creu que Jesus podia fazer, e Jesus diz assim, eu vou contigo, tudo certo, eu creio que ele vai fazer, e Jesus está indo comigo, não preciso de mais ninguém. No meio do caminho, aquela multidão, aparece a mulher do fluxo de sangue, para tudo, vamos ver o que está acontecendo, porque Jesus para, e essa cena nessa série é muito interessante, que Jesus para e ele fala, ele tem até como se fosse uma expressão de que algo maravilhoso tinha acontecido, ele fala, quem me tocou? E aí começa aquela coisa, como quem me tocou, Senhor, se tem tanta gente ao redor e tal, e eu nunca tinha, a dramaturgia me fez pensar assim, e nada de errado nisso, e Jairo está ali, e quando eu leio, eu pensava assim, Jairo deve ter falado, meu Deus, ele estava indo lá, apareceu ela, e não está se resolvendo, porque agora, quem me tocou? Quem foi? E aquele momento ali, só que, vendo a cena, eu pensei de outra forma. Jairo já cria, ele já tinha certeza do que Deus ia fazer, do que Jesus ia fazer. E ele está indo a caminho, e aí aparece a mulher do fluxo de sangue, e naquele momento Jesus cura, ela é curada ao tocar na orla das vestes de Jesus, e aí eu falei, para tudo, o que eu pensava vai muito além, Deus ele é muito mais surpreendente, porque Jairo estava ali e falou assim, agora que ele vai comigo, ela só tocou nas vestes, e ela foi curada, ao invés dele, aquela visão de, meu Deus, será que vai demorar mais para chegar na minha bênção? Não, aquilo serviu para ratificar mais ainda, para dizer, Jairo, calma que a gente está indo lá, eu preciso resolver isso aqui agora, e ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. Coisa maravilhosa, gente, é saber que a palavra vai me dizer que ele cura. Hoje de manhã eu falava com uma pessoa ali atrás, falando de um milagre, que ela estava dizendo, e eu falei assim, Deus ainda realiza milagres, nos dias de hoje. Não viva como se Ele não realizasse milagres ainda hoje. Creia, porque Ele realiza milagres ainda hoje. E isso passa pela palavra. Isso passa por conhecer a palavra. Ela é o que vai apontar a saída desse labirinto. Ela é o que vai apontar a direção. Para finalizar, eu quero deixar uma frase nesse livro,
o escritor J. Parker diz assim, e eu quero que você guarde isso: aprendam a amar as suas Bíblias. Você guardou o que eu falei? Aprendam a amar as suas Bíblias, meus amigos cristãos. Não simplesmente como um depósito de informação. Ele usa um termo proposição, né? Mas eu quero facilitar. Não apenas como um depósito de informação verdadeira, mas como o caminho para os pés do Salvador. Aprendam a amar as suas Bíblias. Amém? Vamos ficar de pé. Se Deus permitir, na semana que vem nós vamos falar sobre o assunto a suficiente palavra de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A palavra de Deus é completamente suficiente para você. Você não precisa buscar em mais nada. É na palavra. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Que nós possamos ter em mente que conhecer a Deus é mais do que ter uma consciência de Deus. Conhecer a Deus é mais do que qualquer experiência particular. Não fique buscando experiências sobrenaturais. Não fique procurando por aquele que adivinha, por aquele que pode. Eu vou para tal lugar porque lá tem um profeta. Meu irmão, a palavra de Deus é a profecia que você precisa. Está tudo aqui. Tudo que você precisa está aqui. E o melhor, certo pastor disse que quando você lê a Bíblia, este livro é o único livro que você lê na presença do autor. Amém? Então ele pode todas as coisas. Conhecer a Deus é mais do que simplesmente conhecer a respeito de Deus. Não é conhecer parte, é conhecer o todo. E conhecer a Deus também aponta para conhecermos a nós mesmos. Eduardo, você está dizendo mais uma vez que eu sou pecador? Sim, eu quero entrar nessa lista junto com você. Eu sou tão pecador quanto você, tão carente da graça, do socorro, da misericórdia. Obrigado, Jesus, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado. Oh Deus, eu sei que elas vão se renovar mais uma vez amanhã de manhã. E eu também sei porque a palavra me diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Oh Deus, meu Pai, aviva o nosso coração. Oh Deus, que caia por terra todo impedimento, Senhor, todo desânimo, toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. E nós possamos viver tudo aquilo, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos nos comprometer a prosseguir em Te conhecer. Que não seja apenas hoje, mas que seja todos os dias. Meu Deus, sacode a nossa estrutura. Oh Deus, sacode, Senhor, nos tira desse momento que paramos, que estagnamos. Oh Deus, nos faz andar novamente. Nos faz nessa jornada, Pai. Talvez muitos aqui cansaram no caminho, assoberbados por muitas coisas, preocupados com muitas coisas. A mesma palavra que você há de conhecer vai te ensinar a confiar em Deus. A mesma palavra que você vai aprender a conhecer a cada dia vai te dar coragem. Coragem. Não se preocupe com o resultado. A sua vida está debaixo das mãos do Senhor. Pai amado e bendito, nós Te louvamos nessa noite. Te pedimos, Senhor, nos abençoa, revela-Te a nós. Pai, revela-Te a nós. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, investir cada dia mais em Te conhecer. Oh Deus, e que Tu possa enviar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas dia após dia, para que Ele nos ajude a entender. Clareia o nosso entendimento, traz claridade, Senhor, traz entendimento para a nossa vida espiritual. Oh Deus, que essa semana, Senhor, seja uma semana de Te conhecer mais, que nós possamos Te reconhecer em todas as coisas. Oh Deus, nós Te pedimos agora, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, guardados e protegidos por Ti.
que tenhamos uma semana repleta da Tua presença, que nós possamos ser boca de Deus para falar para pessoas, que nós possamos ser, Pai, melhores esposos, esposas, pais, filhos, mães, que nós possamos ser melhores para Ti, e que, Pai, nós possamos estar aqui quando essas portas se abrirem. Acende em nós uma vontade, Senhor amado, de estarmos aqui todas as vezes que essas portas se abrirem, que não hajam impedimentos para nós estarmos aqui, mas pelo contrário, Senhor, que nós tenhamos oportunidade de conhecer e prosseguir em Te conhecer. Pai santo e bendito, muito obrigado. Oh Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre, e que você diga amém.